Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos refletir sobre o cuidado de não sermos pedra de tropeço na fé do próximo e cultivar uma fé que edifica e que perdoa. É o que nós vamos descobrir no Evangelho de Lucas, que nós vamos proclamar nesse dia, capítulo 17, dos versículos 1 ao 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o; se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É inevitável que aconteçam escândalos, diz Jesus para os seus discípulos. Gente, a palavra escândalo em grego significa escandalon, significa aquele que faz cair, aquele que produz obstáculos. Então veja que a palavra escândalo às vezes vai ser inevitável, sabe? Porque nós não temos controle sobre os escândalos que vão acontecendo durante a nossa caminhada. E muitos de nós podem cair e fazer com que os outros caiam também. Vocês compreendem isso? Então produzir escândalos às vezes pode se tornar uma coisa, entenda o que eu vou dizer aqui, até normal. Mas não é normal no sentido quando a gente faz aquele que está fraco na fé, aqueles que ainda não têm uma formação na fé ainda enraizada na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Mas ai de nós, ai daqueles que produzem escândalos a um desses pequeninos. Jesus ele é categórico nesse dia em falar para nós: cuidado para não provocar escândalos, obstáculos na vida dessas pessoas pequeninas, aqueles que o Pai me confiou. Então, gente, nós temos que ter no coração um reconhecimento que tudo é graça de Deus, tudo é obra de Deus. Nós não controlamos nada. Às vezes vai ser inevitável mesmo acontecer escândalos. E quantos escândalos às vezes estão acontecendo por aí? Mas Jesus falou: é melhor que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar. O que significa isso? Para evitar que os pequeninos caem nas suas fé, fraquejam nas suas fé. E Jesus está falando nesse dia também de uma coisa muito profunda para nós. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o. Se as pessoas pecarem, Jesus está falando para a gente repreendê-las, mas repreendê-las não com julgamento, repreendê-las não com críticas, repreendê-las não com ignorância, mas repreendê-las com amor, com misericórdia. Assim a gente vai ganhar esse irmão, a gente vai ganhar essa irmã, quando a gente perdoa. Se ele pecar, é para nós repreendermos, ou vice-versa. Quando nós pecar, é para as pessoas nos repreender, nos corrigir fraternalmente, mas com amor. E depois Jesus vai falar: se ele se converter, perdoa-lhe. Então, olha, repreensão, conversão, só depois, na terceira parte, Jesus vai falar perdoar. Então, vocês compreendem como que Jesus ele é profundo nas suas palavras? Primeira coisa, repreender quando alguém pecar. Segundo, se a pessoa se converter, beleza. Aí depois, perdoa-lhe. Então, repreensão, conversão e perdão. 3 palavras-chave do Evangelho de hoje para a gente meditar nesse dia e não deixar que essa palavra hoje caia no esquecimento. E Jesus continua dizendo: se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo:
estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Veja, gente, que o perdão faz parte da nossa vida. A pessoa que não perdoa, ela vai criando muitas manchas, muitas feridas, muitas mágoas, muitos rancores dentro do coração. Vai ferindo a alma, vai ferindo o âmago da gente, vai lá no centro da gente e ali vai produzindo muitos obstáculos para que a gente não viva uma vida de conversão, uma vida nova. Então, olha, Deus está falando ultimamente, perdoa. Não demore para perdoar. Busque a conversão, busque a repreensão, mas perdoa. Busque a mudança de vida que o perdão nos oferece, porque quem perdoa, ama, e quem ama, perdoa. As duas palavras estão interligadas uma na outra. Então, se você ama, você perdoa. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Peça perdão. Vai buscar a reconciliação. Se ele pecar com você 7 vezes, se ele pecar contra você 7 vezes, deve perdoá-lo. Se ele estiver arrependido. Há um arrependimento que muitas vezes a gente passa, que a gente se arrepende do mal falado, da ofensa que a gente fez, 7 vezes se for necessário. Assim, nós devemos perdoar. Os discípulos falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei àquela moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé, como vai dizer na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, a fé é um dom de Deus. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Então, os pequeninos são aqueles que estão desprovidos daquela fé, daquela formação na fé. Então, olha, cuidado para não produzir escândalos. Assim, a palavra de Deus hoje segue no nosso coração, ilumina a nossa história e dá o norte para nós seguirmos. Que Deus te abençoe. Se essa palavra te tocou hoje, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, ativar o sininho para receber as notificações do Evangelho e não deixe de compartilhar esta mensagem de hoje para quem você ama e para quem precisa ouvir esta palavra de hoje.